O fato é que integrantes da oposição pretendem entregar hoje, às 16 horas, o super pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por diversos crimes. O documento tem a assinatura de aproximadamente 150 deputados federais. Os senadores não podem assinar o pedido, porque, afinal de contas, né, como o caso vai para o Senado, então os parlamentares eles não podem ser, ao mesmo tempo, signatários desse pedido e também julgadores. Matheus, coloca na tela, por gentileza, uma arte que nós preparamos mais cedo sobre as principais denúncias que serão apontadas aí nesse pedido, né, nessa denúncia por crime de responsabilidade envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Estamos falando aí de casos como violação de direitos e garantias institucionais, desrespeito ao devido processo legal, abuso de poder, prevaricação de Alexandre de Moraes, no caso Clesão, né, foi aquele preso do 8 de janeiro que morreu na penitenciária da Papuda, uso indevido de instrumentos como a prisão preventiva, aí esse caso especificamente faz relação às investigações envolvendo o Mauro Cid, violação das prerrogativas de advogados, negativa de prisão domiciliar, violação do princípio da presunção de inocência, uso indevido do Tribunal Superior Eleitoral para investigar adversários do magistrado, monitoramento ilegal de perfis de ativistas, bloqueio ilegal de contas bancárias e a desativação da plataforma X no Brasil e por aí vai, tá? Matheus, traz para cá, porque o que ocorre? Esse primeiro momento é o momento em que você apresenta esse super pedido de impeachment. E aí a oposição ela quer pressionar o Rodrigo Pacheco a dar seguimento a esse pedido de impeachment. Vamos enxergar essa história pelo filme. Tivemos os protestos do último sábado e agora a oposição vai apresentar esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Rodolfo, você acha que há alguma possibilidade de esse pedido prosperar? Ou vai depender de um fator, de uma hecatombe, ou digamos que um momento de lucidez do Rodrigo Pacheco para que esse movimento de fato se desencadeie? Boa tarde para você, amigo. Bem, boa tarde de novo. Depende de onde é que você vê, né? Pode ser, assim, para mim, né, do ponto de vista institucional, eu acho que o STF precisa de alguma resposta. É como se o STF, para mim, estivesse implorando por um freio, sabe? Assim, sabe, alguém me segura aqui, porque eles não conseguem parar. Eles até ensaiaram, né, faz umas semanas, e aí saíram algumas notinhas de jornal, né, a gente vai percebendo, assim, que tem uma intenção de passar uma impressão. Então eles ensaiaram um movimento em que a gente está aqui se contendo. Mas aí já acontece outra coisa e vai por cima, eles continuam desabalados. O bonde sem freio do STF. Eles não conseguem parar, né? E aí, especificamente, o Alexandre de Moraes faz isso mais intensamente com a anuência dos pares, né? Porque a gente fala muito do Alexandre de Moraes, mas é o STF, né? Se tivesse ali pelo menos um ministro que falasse alguma coisa, né, que questionasse e tal, não tem. Então, assim, é o STF, né? Agora, da forma como está hoje, aí eu vou falar do ponto de vista do Pacheco, né? Então, assim, do ponto de vista institucional, para mim, deveria ter alguma resposta, nem que fosse a aprovação de um daqueles projetos que estão lá na CCJ da Câmara, né, Wilson, para os quais a gente já chamou atenção aqui. Um em particular me chamou a atenção, eu achei que pode servir de um cartão amarelo para o STF, em vez de um cartão vermelho, que seria um impeachment de um ministro, que é essa coisa de puxar para a relação legislativo-judiciário algo parecido com o veto presidencial, né? O Congresso poderia vetar, por exemplo, o bloqueio do X, e aí depois o STF teria a prerrogativa de bloquear de novo, mas desde que tivesse alguma coisa para, pelo menos, colocar em debate o que o STF decidiu, né? E problematizar, e ver se é isso mesmo, se não tem outra saída, né? Agora, do ponto de vista político do Pacheco, da forma como está hoje, ele pode arrumar um problema para ele, né? Quer dizer, você próprio chamou atenção para isso no final de semana, os ministros do STF estão com o Lula. Não só no 7 de setembro, né? Em eventos íntimos. Então, assim, comprar uma briga com o STF seria também comprar uma briga com o Palácio do Planalto. E por que o Pacheco faria isso? Aí, por isso, o Nicolas cobrou o eleitorado de Minas Gerais. Nesse contexto, em que tem essa perspectiva de que talvez o
o Pacheco se lance a governador de Minas, né, na próxima eleição e tal, aí talvez poderia fazer algum sentido esse impeachment, mas da forma como está hoje, é muito difícil. E tem um detalhe, né, o meu caro Rodrigo Oliveira, porque só para a gente relembrar, essa proposta que o Rodolfo fala é aquela proposta de emenda constitucional que dá à Câmara, né, a possibilidade de derrubar decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Essa proposta está na CCJ, a sessão foi adiada aproximadamente 2 semanas, pode ser que ela volte ainda em setembro. Projeto esse que é de relatoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E né, o Wilson, e adiada com auxílio de quem? Do governo Lula. Do governo Lula. Né? Então, assim, estão juntos. E aí esse é o contexto, né? Não é só STF legislativo, né? Tem um outro poder aí no meio que tem lado. E essa medida é uma medida contra decisões monocráticas, não é isso? Na verdade, tem duas PECs, né, Rodrigo? Tem a PEC da decisão monocrática, né? Que impede a decisão monocrática de atos do Poder Legislativo, né? Essa também está na CCJ. Essa foi a proposta que passou pelo Senado e agora está na Câmara. E se passar pela CCJ, ela já teria condições de ser promulgada. Aí também tem aquela outra proposta que limita aí as decisões do Supremo, caso elas, enfim, não tenham interesse público. Então, temos dois... É aquele pacote, né, Rodrigo? Aquele pacotão anti-STF. Eu acho que a gente chegou a falar bastante disso, né, durante esse tempo todo, porque vinha crescendo isso, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção, além dos efeitos sonoros que o César destacou aí, é que, no fim das contas, realmente ter deixado para 7 de setembro, se a intenção era tornar o movimento um movimento que ganhasse uma inércia forte, né? Não funcionou, né? Ficou um movimento semi-esvaziado, né? Que tinha mixaria de gente, mas também não tinha tanta gente assim, e atrasou o momento, né, de discussão, no fim das contas, e aí ficou me parecendo que ficou muito latido e pouca mordida, sabe? Se eu posso simplificar dessa forma isso. Então, acho que, no fim das contas, acabou muita conversa, pouca ação, e você entra com o pedido de impeachment agora, não tem adesão no Senado, as coisas já foram esfriando, já tem se esfriado, apesar, né, da gente aqui mesmo tá levantando isso da derrubada do X, aquela coisa toda, mas mesmo assim as coisas vão perdendo força com muita velocidade, porque você tem uma concertação midiática também de não dar de não alimentar muito essa conversa, né? Então, a ideia de levar para o 7 de setembro parecia ruim de longe, né? E de perto parecia que estava de longe. Eu só queria acrescentar uma coisinha só, Wilson. Você vai chamar o Alexandre, é isso? Opa! Vai chamar o Alexandre aí ou eu posso só dar não, dá o pitaco que daqui a pouco eu chamo o Alexandre, né? Agora que o Alexandre terminou de se maquiar, então já daria para chamá-lo. Mas termina lá, Rodrigo. Um último palpite que, assim, aproveitando isso que o Rodrigo falou, e você mesmo já falou, né, isso na abertura, que, assim, a expectativa era de que o impeachment do Alexandre de Moraes não fosse aparecer declaradamente nos discursos, né? Porque a convocação do Bolsonaro foi meio tímida e ele lamentou ter que falar em impeachment e tal, mas os discursos foram mais duros do que se esperava, né? Do próprio Bolsonaro, inclusive, e eu atribuo isso ao fator Marçal, né? Aparentemente, o Marçal deu... eles tiveram que inflamar um pouquinho mais, porque essa adesão baixa, e eu falo baixa porque, assim, independente do número que seja, se você comparar com aquela manifestação de fevereiro, qualquer desses números, comparativamente, é muito menor do que foi em fevereiro, né? Na própria Avenida Paulista. E parece que eles, de última hora, eles falaram, não, a gente tem que dar um gásinho aqui, porque tem o Pablo Marçal chegando. Inclusive não deixaram subir no trio e tal, e voltaram os atritos, né, que tinham já sido um pouco apaziguados com a família Bolsonaro. Então, assim, o fator Marçal está aí, né? O Marçal, ironicamente, não está fazendo discurso contra o Alexandre de Moraes, mas parece ter alimentado um pouco os discursos contra o Alexandre de Moraes no meio do bolsonarista, né? Então, Rodolfo, aí você falou alguma coisa e eu posso dar uma apuração para vocês, para todo mundo aqui que nos acompanha no Made in Brasília. Eu conversei
assim, de manhã com alguns integrantes ali do bolsonarismo, para poder entender essa mudança, né? Essa mudança de tom. Porque na semana passada, na quarta-feira, eles me falavam, não, Wilson, olha só, o Bolsonaro vai adotar um discurso mais moderado, porque ele não quer problema com a Alexandre de Moraes, ele não quer problema com as investigações da Polícia Federal, tem um inquérito que deve ser concluído agora no final de setembro, então assim, ele vai fazer as críticas, mas vai, né, botar um pé no freio. Só que aí aparece o Pablo Marçal, e vamos falar direitinho sobre esse novo atrito do Marçal com a família Bolsonaro. Me aparece Pablo Marçal, e o Jair Bolsonaro passou a ser cobrado. Por quê? Porque, olha, tem o Pablo Marçal, que ele se coloca como representante da direita, e aí o ex-presidente adota um discurso mais moderado, o ex-presidente começou a ser cobrado. E aí vocês me perguntam, Wilson, mas quando ele começou a ser cobrado e por qual motivo? O ex-presidente deu uma declaração, se não me engano, na terça-feira, em uma rádio, em que ele não cita nominalmente o impeachment, ele também não cita nominalmente o Alexandre de Moraes. Então, a partir daí, ele começou a ser metralhado. Então, na dúvida, aí tiveram que fazer esse freio de arrumação, essa mudança de rota para os atos de 7 de setembro.